Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Que bom que podemos estar aqui nessa manhã. E a você que participa conosco desse momento de culto da sua casa, que o Senhor também lhe abençoe. Você que vai participar desse culto depois, que a graça do Senhor preencha a sua vida. Meu nome é André, eu também sou um dos pastores aqui da Igreja Itacuruçá. Se você chegou um pouquinho mais tarde, não viu minha saudação inicial, então meu nome é André, depois eu quero conhecê-lo se nós não nos conhecemos ainda. E gostaria de começar essa reflexão sobre uma mulher que encontra a fonte do amor, em João capítulo 4, pensando que a igreja continua realizando tudo que Jesus fez no seu ministério. Jesus tocou nas pessoas no seu ministério, a igreja precisa tocar nas pessoas. Jesus curava as pessoas, dava a elas saúde, vida. Ele não fez apenas uma promessa de vida em abundância, uma vida com um propósito, mas Ele proporcionou para essas pessoas essa vida. A igreja continua fazendo aquilo que Jesus fez no seu ministério durante os 3 anos em que desenvolveu esse ministério aqui na terra. Jesus se sentava para comer com as pessoas, e nós podemos e devemos sentar para comer, para nos alegrar, para comemorar, para festejar. Jesus não saiu do mundo, como ouvimos no primeiro culto. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, é importante que vocês estejam no mundo, e a oração que Jesus fez em João capítulo 17, lembrada mais cedo pelo pastor Jonatas, era que Deus os livrasse no mal enquanto eles estivessem no mundo. Jesus manteve os seus discípulos em contato com as pessoas que precisavam de ajuda. Então, tudo aquilo que Jesus fez na sua história, nós, igreja, precisamos continuar fazendo. É nossa chamada, é nossa vocação, é nossa missão realizar aquilo que Jesus fez no passado. E a igreja um pouco se perde quando perde o foco de que o seu ministério é continuar fazendo aquilo que Jesus fez. É por isso que, quando nós olhamos as narrativas dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nenhum deles nos mostra Jesus se submetendo à autoridade humana. E a igreja se perde quando confunde o seu discurso com o discurso da política. A igreja perde a sua autoridade quando pensa que o seu reino é desse mundo, quando Deus está dizendo, meu reino é de outra esfera de existência. E ninguém pode se apropriar do discurso de Cristo para fins outros que não seja a glória de Deus. Então, a igreja que age, ela não age apenas no domingo, pela manhã ou à noite. A igreja continua sendo o corpo de Cristo de segunda a sábado e no domingo. Dentro do metrô lotado que eu pego toda manhã, dentro do escritório onde eu trabalho, dentro da minha casa, na minha vizinhança, a igreja está presente, porque você é a igreja e você continua presente ali. E eu gostaria de convidá-lo a pensar sobre o ministério da nossa igreja Itacuruçá e como nós podemos alcançar pessoas que estão vindo aqui para esse local ou que estão sedentas ao nosso lado, nas nossas vizinhanças, nos nossos ciclos de relacionamento. Como que a gente pode trazer essas pessoas para a comunhão com o Pai através de Jesus Cristo? Jesus disse certa vez em João capítulo 10 que havia outras ovelhas que ele queria trazer para esse aprisco e que já ele havia dado sua vida por essas ovelhas. E que nós podemos ser pessoas que vamos apacentar essas ovelhas aos pés de Jesus. Eu trouxe algumas fotos que quero compartilhar com vocês bem rapidamente, de grupos de jovens, chamados Vibes aqui na nossa igreja, e de pequenos grupos que se encontram semanalmente aqui no nosso templo ou nas casas, que nós temos chamado de PG. PG é um pequeno grupo de comunhão e de evangelismo. E pode ir passando, viu, Rafael? Não precisa esperar, não. A gente tem esses pequenos grupos que funcionam, alguns deles, inclusive, online, que se reúnem com pessoas que fazem parte da membresia dessa igreja ou que querem conhecer mais de Jesus e que vivem, fora do Brasil. Esse nosso irmão aí, ele é Leto,
vai se tornar membro da nossa igreja, mora na Alemanha com sua esposa aqui do Andaraí. E o Seva, jogador de futebol, Leto, se encontra conosco semanalmente, comigo, com o Vieira, com a Gláucia, está ali assistindo o casamento da Gláucia, e mostra o quanto a nossa igreja tem alcançado pessoas que estão em todas as partes do mundo, em todas as partes do nosso Brasil. Talvez você queira participar de um pequeno grupo, eu quero então estender essa possibilidade para você. Acho que tem mais algumas fotos, vamos só olhá-las rapidamente. Enquanto as fotos vão passando, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, onde nós leremos algumas verdades sobre o encontro de Jesus com essa mulher, que é uma mulher que encontrou em Jesus a fonte do amor. João capítulo 4, leremos do versículo 1 até o versículo 6. Grupos de acolhimento, nos quais a igreja está partindo pão, compartilhando a palavra, orando uns pelos outros, testemunhando de Cristo. Porque quem transforma a nossa vida, muito mais do que a doutrina, é Jesus. Muito mais do que uma placa, um nome de igreja, é o Senhor Jesus. É a Ele que nós devemos glorificar com a nossa vida. Jesus e a mulher samaritana, João capítulo 4, lerei do versículo 1 até o versículo 6. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Ele chegou à cidade da Samaria, uma cidade chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Assim como o Senhor já nos falou de tantas formas aqui, pelas leituras, pelas mensagens, pelos recados, pelo recado cantado, tocado aqui pela orquestra, pela tua congregação que cantou, ainda mais agora nos fala por meio da pregação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus não batizava. Começa a narrativa de João dizendo que, diferente de João Batista, Jesus não batizava de fato, mas eram os seus discípulos quem batizavam. É interessante notarmos que Jesus, ao saber que os fariseus tinham descoberto que ele estava fazendo um número de discípulos maior do que João Batista, ele sai da Judéia e vai para a Galiléia, passando pela região da Samaria, que era uma região hostil, que era uma região habitada por uma população etnicamente, segundo os judeus, impura. Uma região em que se encontravam os povos samaritanos, e se nós formos ler lá em 2 Reis, capítulo 17, vamos perceber que os samaritanos não apenas adoravam outros deuses, além de Javé, mas passavam os seus filhos pelo fogo como holocausto, como sacrifício. E então os judeus começaram a ter uma certa resistência aos samaritanos. É mais ou menos nosso relacionamento com os argentinos. Ou mais ou menos, para piorar a situação, como relacionamento dos israelenses hoje com os palestinos. E o mais interessante é que Jesus faz questão de passar pela Samaria, porque ele precisava sair de lá, uma vez que ele havia ouvido as vozes ferinas que falavam: Jesus está ficando maior do que João Batista. Jesus não batizava. E isso é interessante porque os discípulos de João Batista eram todos batizados pelo próprio João. Mas os discípulos de Jesus, eu acho que para não gerar uma treta, porque se o Silas fosse batizado por Jesus e eu não, ia dar ruim o negócio.
Eu também quero ser batizado. Então Jesus não batizava ninguém. Mas a Bíblia nos diz também que João Batista falou sobre Jesus assim: eu vou batizar vocês com água para o arrependimento dos pecados, mas depois de mim virá um que é maior do que eu, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Na época de Jesus, quando eu ia tomar um banho no rio, tinha um escravo que era separado para desamarrar as minhas sandálias e ficar de olho nela. Enquanto eu estava no rio ou na lagoa tomando banho, o escravo não podia sair de lá. Então, João Batista está se colocando num patamar muito inferior ao de Jesus. Ele diz: eu não sou digno nem sequer de desamarrar suas sandálias e ficar vigiando. E ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E é só Jesus que tem essa autoridade de batizar com a presença do Espírito Santo. Porque Ele é Deus, Ele tem essa autoridade. Porque Ele é Deus, Filipenses capítulo 2 nos lembra que Ele precisou, para vir à terra, se humilhar. E Ele não era semelhante ao homem, mas Ele se tornou pequeno como homem. A palavra é doulos, como um escravo. E Ele se diminuiu, abdicou, abriu mão da sua existência gloriosa para se tornar um ser humano. Então, Jesus é Deus, mas Jesus também é um ser humano. E aqui nós chegamos com Jesus caminhando até Samaria, cansado, ser humano. O menor versículo da Bíblia diz assim: Jesus chorou, ser humano. Jesus com fome, Jesus sofrendo na cruz, Jesus chorando por um discípulo morto, Jesus celebrando um casamento. Jesus é ser humano, Jesus é homem, é gente. E o fato de Jesus se apresentar como ser humano nos lembra da dignidade que cada um de nós aqui tem, porque Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Há uma centelha de Deus, uma centelha divina dentro do coração de cada ser humano. Nenhum de nós pode se pensar melhor que os outros ou se pensar inferior. Nenhuma doutrina humana que divida a humanidade entre maiores e piores, entre mais merecedores e menos merecedores, nenhuma dessas doutrinas e ideologias é compatível com o cristianismo, com a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Para Jesus não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem brasileiro, nem israelita, nem palestino. Porque em Cristo Jesus nós temos o potencial de sermos um só e semelhantes a Ele. Jesus é ser humano, se senta naquele poço e espera para que alguém venha tirar água, porque os seus discípulos tinham ido na frente para a cidade de Sicar para ver se compravam algum alimento. Tinha um discípulo lá que não era muito confiável e que carregava a sacola na cintura e ele tinha que comprar os alimentos, que era Judas. Então Jesus se senta ali sozinho, com sede. Lembrar que Jesus é humano. Um filósofo, pensador e poeta do 2º século antes de Cristo, chamado Terêncio, ele disse a seguinte frase: sou homem e nada do que é humano me é estranho. Para Jesus não havia coisa estranha a respeito da humanidade. Ele experimentou aquilo que nós experimentamos. Eu olho para essa realidade hoje do Rio Grande do Sul e imagino muito bem o que eles estejam passando, porque eu experimentei, quando era missionário em Santa Catarina, a minha casa, a entrada da minha casa cheia de água, depois de um aluvião, um dilúvio desses que a gente tem visto lá na região sul. Jesus experimentou o nosso sofrimento. Jesus experimentou a sua tentação, porque Ele é homem. Mas ao mesmo tempo que Ele é homem, Ele é Deus. E Jesus continua sendo homem porque quando Ele ressuscita, diz ao seu discípulo: toca aqui, veja a marca daquilo que fizeram comigo na cruz. E é muito interessante pensarmos como Jesus continua com esse corpo glorificado, diferente do nosso, mas Ele continua hoje sendo homem, porque se associou à nossa miséria sem, contudo, jamais pecar.
Esse é Jesus. Aí ele se senta com sede. E chega ali perto dele uma mulher. E Jesus diz assim para essa mulher: me dê um pouco d'água, por favor. E a mulher vira para Jesus e diz: o Senhor é judeu. Eu sou samaritana. Como é que o Senhor me pede água? Jesus responde: se você soubesse o que Deus pode te dar, e quem é que está pedindo água, você pediria, e eu lhe daria a água da vida. A mulher responde: mas Senhor, o poço é profundo, o Senhor não tem com que tirar água, o Senhor não tem corda nem balde. E, além do mais, de onde que você tiraria essa água da vida se não consegue chegar lá no fundo do poço? O nosso pai Jacó, ele cavou esse poço aqui e deixou para a gente, para nós que somos sua descendência. Ele deu de beber aos seus servos, aos seus filhos e a todos os seus animais. Então Jesus aponta para o poço. Versículo 10 de João capítulo 4. Quem beber novamente desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, esse não vai ter mais sede. Porque a água que eu lhe der vai gerar nele um rio de águas vivas que vai jorrar para a vida eterna. E a mulher diz: Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais ter sede e ficar voltando aqui diariamente para beber. Aí eu me pergunto, será que Jesus negou a água para aquela mulher? Que nós vamos descobrir já que era uma mulher adúltera, uma mulher fora da aliança que Deus havia feito com os judeus primeiro, que a Bíblia diz, o próprio João narra, que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas eles não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu um privilégio, uma condição, um poder de se tornarem filhos de Deus. E aí aquela mulher diz: me dá dessa água. A mulher não tinha entendido direito. Jesus estava falando de vida eterna, ela estava falando de H2O. Né? Jesus estava falando de fotossíntese, a mulher estava falando de folha de árvore. Jesus estava falando de algo que era espiritual, e ela estava pensando ainda no mundo material, mas ela pediu: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede. E será que nós ousamos dizer que Jesus não daria essa água? Primeiro você precisa mudar a sua vida, para que depois eu te dê água. Não. Jesus entregou a água na hora. E isso fica muito evidente na leitura desse texto. Porque Jesus não olhou para a condição exterior daquela mulher. Ele olha para o nosso coração. Ele vê o nosso coração. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para você aqui é que Jesus responde às nossas dúvidas existenciais. Todos nós temos dúvidas existenciais. O que vai acontecer comigo depois que essa vida terminar? O que vai ser dos meus filhos? O que vai acontecer com a minha família, com a minha linhagem aí? Será que Jesus daria a salvação de fato a uma mulher impura, sincreticamente adoradora de outros deuses, que fazia sincretismo religioso? Será que ele daria essa salvação para essa mulher adúltera, para essa mulher de um povo que não era o seu povo? E eu acho que podemos ter a certeza que sim. Por quê? Porque a salvação pertence a quem? Ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Essa é a última frase da oração de Jonas, antes que Deus o livre do ventre do grande peixe. A salvação pertence ao Senhor. E a gente, igreja, crente, que gosta de brincar, né? Esse aí é salvo, esse aí não é salvo. Essa é uma brincadeira nossa, brincadeira triste. Porque nenhum de nós é capaz de olhar o coração de ninguém. A salvação pertence ao Senhor. E isso é repetido na palavra de Deus, lá no final, em Apocalipse capítulo 19, quando João olha aquela grande multidão que canta: aleluia, salvação, glória,
poder pertence ao nosso Deus. A salvação não é monopólio da igreja. A salvação não é monopólio do discurso eclesiástico. A salvação não é monopólio da doutrina correta. A salvação é para todo aquele e aquela que confessa o nome de Jesus Cristo e fala: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. Qual era a fonte de sede dessa mulher? Eu arrisco dizer que eram os relacionamentos. E Jesus acolhe essa mulher de uma forma que ela nunca foi acolhida. Porque quando a mulher pede água, Jesus diz assim: vai lá, chama o seu marido. Não tenho marido. É verdade isso que você está me dizendo, mulher. Você não tem marido. Porque esse homem que você vive agora e os outros 5 com quem você já teve relacionamento, nenhum deles. Esse aí não é seu marido e você já passou por outros 5. Esse é o 6º relacionamento que você tem na sua vida. Isso que você disse é verdade. A coragem de dizer a verdade, de reconhecer a minha miséria. Nós precisamos desse espaço na nossa vida, no qual a gente vai tirar a nossa capa de super-homem e vai dizer assim: olha, eu tenho os pés de barro, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho os meus pecados, eu tenho o meu passado, o meu presente me condenam. O fato é que Jesus não estava acusando aquela mulher de ser adúltera, mas ele abriu para ela a possibilidade de que ela fosse ela mesma. E que ela pudesse receber a fonte de água viva para aquilo que lhe era mais caro. Ela buscou em 6 relacionamentos, provavelmente nenhum deles até então havia dado certo. E aí Jesus diz para ela: vem cá, eu vou te acolher. Você está pensando que eu vou te dar água, H2O. Eu estou querendo te dar esperança para a sua vida. Você pensa em tijolo, eu quero te fazer crer que na minha presença você tem um lar, que você é acolhida. Jesus, então, nos chama para juntos, como igreja, acolher as pessoas. Dar a elas essa oportunidade de dizer das suas fraquezas, dos seus erros, dos seus tropeços, das vezes que elas pisaram na bola sem serem julgadas. Sabe por quê? João 3,16 diz, aquele versículo que todo mundo já sabe, não vamos repetir agora. Aí Jesus continua o seu discurso para Nicodemos, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele, não para que ele fosse condenado por Jesus. E se Jesus não condenou o mundo, quem sou eu, quem é você, para com os nossos discursos condenarmos as pessoas? Jesus quer oferecer para elas esperança, perdão, absolvição de pecados. E nós estamos o tempo todo apontando nossos dedos. Em nome de Jesus, vamos imitar o Mestre. Então ele recebe aquela mulher. Não tenho marido, Senhor. Você disse bem. Você teve 5 maridos, esse 6º não é. E a resposta daquela mulher foi assim: eu vejo que o Senhor é um profeta. Entendi que o Senhor é profeta. Já que você é profeta, tira a minha dúvida aqui, eu tenho uma dúvida teológica. Então Jesus havia já oferecido a salvação, a atitude da igreja, nós precisamos oferecer a salvação ao mundo. Jesus havia acolhido aquela mulher, essa deve ser a atitude da igreja, acolher. Ah, mas pensa diferente de mim, é de outro povo. Para com isso, Jesus não dividiu ninguém. Essa aqui é a mulher que nos dias de hoje seria a mulher palestina. E Jesus para conversar e ouvir o que ela tinha a dizer. E agora Jesus vai lidar com as dúvidas teológicas dessa mulher. Os nossos pais, nossos antepassados, adoravam ali no Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que lá em Jerusalém é que se deve adorar. Me fala, onde que a gente deve adorar? E Jesus responde: creia em mim, mulher, que nem aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém, nós vamos adorar, porque chegou o tempo de uma mudança. Os judeus adoram com propriedade, eles sabem porque adoram, porque a salvação vem dos judeus.
E vocês, samaritanos, não conhecem porque vocês estão fora da aliança. Mas Jesus diz assim, a hora vem, e já chegou, em que nem aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém, nós adoraremos ao Pai. Mas nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é de paletó ou de bermuda. Não é na igreja batista, ou na igreja presbiteriana, ou na igreja católica, ou na Praça Sans Pena, ou no calçadão de Copacabana. É em espírito e em verdade. Onde você estiver, se você estiver adorando a Deus, em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus olha a alma. Ele não se deixa impressionar com a nossa performance religiosa. Ele olha o nosso coração. Ele sonda o nosso interior. Isso aí é verdade desde o Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 16. Quando Samuel chega para ungir o rei Davi. Aí Jessé, o pai de Davi, chama todos os seus filhos. 7 rapazes bonitos, menos Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Aí se apresenta um chamado Eliabe. Samuel pensa e diz assim, certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus responde na hora no coração de Samuel, não fique atento, impressionado com o seu tamanho, sua estatura, que ele é um cara sarado, porque Deus não olha o exterior, ele olha o coração. E aí vem um outro chamado Samar, Aminadab e todos os 7 irmãos de Davi, e todos eles foram rejeitados. Quando Samuel pensou naquilo, viu aquilo, ele disse, tem que estar faltando alguém. Se Deus me disse para vir aqui, em Belém de Judá, na casa de Jessé, para ungir um rei, filho de Jessé, e aí ele pergunta, tem mais algum filho? Nós não vamos sentar e sacrificar até que ele não chegue. Ah, tem sim, o pequenininho, ruivinho, está lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Chame-o, porque nós não vamos comer enquanto não chegar. Chega Davi. Davi era um rapaz franzino, ruivo, belo de rosto, diz a Bíblia. E aí Deus fala ao coração de Samuel, unja-o, porque esse eu escolhi. Porque Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Não é isso que a gente aprende com O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry? Deus olha o coração, é essencial, é invisível aos olhos. Deus olha o coração. Em 1770, nasceu na Alemanha, em Bonn, um homem que entrou para a história. Todos nós aqui já ouvimos falar de Ludwig van Beethoven. Beethoven era um menino prodígio no piano, seu pai era concertista na Casa Real, lá de Colônia, e havia treinado seu filho, que já dava concertos com 11 anos. Em 1796, Beethoven começou a ficar surdo. E essa surdez atrapalhava Beethoven de reger e de tocar, que eram suas grandes paixões. Então ele começou a compor. E ele dedicou a sua vida à composição. E depois dos 50 anos, ele já estava praticamente surdo, completamente surdo, mas é ali no ano de 1824 que o Beethoven compôs talvez a sua maior obra, que é a 9ª Sinfonia em Ré menor, chamada de Opus 125. E ele decidiu estrear a Opus 125 em Berlim, mas ele já morava nessa época na Áustria, em Viena, e algumas pessoas disseram para ele, faz aqui na Áustria, faz aqui nesse grande teatro do Príncipe. E ele foi, então, não sei como é que eles se comunicavam naquela época com o homem surdo, ele foi, então, convencido a ficar na Áustria para a estreia. E havia ali no teatro um diretor musical que regia, porque o Beethoven já surdo não conseguiria reger muito bem, mas Beethoven se colocou ao lado, como se fosse um maestro assistente, um regente assistente. E essa 9ª Sinfonia, ela tem algumas questões, é muito linda, né? Mas ela tem algumas questões, ela é muito longa, muito mais longa que as outras sinfonias, e ela dura mais ou menos 75 minutos, e ela conta com um coro
Pela primeira vez, uma sinfonia teve um coro na história da música. E o Beethoven começa a reger junto com o maestro principal. E dizem que, ao passar daquela hora e 10 minutos de sinfonia, todos na plateia ficaram de pé para o Beethoven e começaram a aplaudi-lo. E o Beethoven continuava regendo, mas a música já havia acabado. Porque o Beethoven não conseguia ouvir. E uma das solistas, talvez uma soprano, veio, pegou ele pelo braço e virou-o. E ele pôde ver as pessoas tirando o chapéu, as mulheres abanando seus lenços, porque ele continuava experimentando a música e nem se deu conta de que a música havia acabado uma vez que era surdo. Eu acho que adorar a Deus em espírito e em verdade é isso, é não notar o aplauso, é não perceber que tem alguém gostando, senão o próprio Deus. Recebi nessa semana de um irmão uma frase daquele grande evangelista, Billy Graham, que ele diz assim: adoração não é o que você canta. Adoração é o que você faz quando a música termina. Adoração é o que você continua fazendo na sua casa quando a música termina. E Jesus disse para aquela mulher: Deus está procurando pessoas que se dispam da sua religiosidade, mas que o adorem em espírito e em verdade, sem prestar atenção no aplauso, sem prestar atenção naquilo que as pessoas estão achando, mas tentando e buscando agradar apenas a Deus, aquele que é o doador da vida. Terminando então. Versículo 27 desse texto. Então a mulher, naquele momento, ela meio em dúvida, fala assim para Jesus: olha, eu sei que quando o Messias vier, pode voltar 2 versículos, Rafinha. Eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar isso tudo. E aí Jesus diz para aquela mulher, indigna, longe da aliança de Deus, longe da religiosidade correta, com a sua vida toda quebrada, ele diz para aquela mulher: eu sou o Messias, eu que falo com você. Preste atenção nisso. Jesus jamais havia se revelado para os seus discípulos ou para qualquer outra pessoa nos evangelhos tão claramente como o Messias. E esse fato se torna ainda mais profundo, não só porque ela fosse samaritana, mas porque ela era mulher, né? Nós sabemos que a mulher, naquela época, infelizmente, em tantos lugares do nosso país e do nosso mundo, é relegada a uma posição subalterna. Aqui, então, Jesus percebe que seus discípulos vão chegando com o almoço. E o versículo 27 diz assim: naquele momento, chegaram os discípulos. Ficaram admirados porque ele estava falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Continuando. 28. Em seguida, a mulher deixou ali seu pote, voltou à cidade e disse para todas as pessoas: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade, foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, come alguma coisa? Jesus respondeu: uma comida eu tenho para fazer. Uma comida eu tenho para comer, comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a se perguntar uns para os outros: será que alguém veio aqui e já trouxe comida para ele? A minha comida é essa, disse Jesus: fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês dizem, versículo 35, vocês costumam dizer: daqui a 4 meses nós vamos celebrar, vamos ter a colheita. Mas olhem e vejam os campos, eles já foram plantados e já estão maduros e prontos para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Minha pergunta é a seguinte: eu falei de 3 pontos aqui, não sei se ficou muito claro. Primeiro, Jesus compartilhava a salvação,
A igreja precisa continuar compartilhando a salvação. Jesus acolhia as pessoas, acolheu aquela mulher nas suas dores e misérias. A igreja precisa acolher as pessoas. E Jesus tirava dúvidas teológicas ainda, e se revelava como o Messias. E nós precisamos tirar essas dúvidas teológicas. Por que comecei com aquelas fotos aqui? Porque o pequeno grupo é provavelmente o ambiente mais salutar, mais saudável, para que a gente acolha as pessoas, anuncie o caminho da salvação e tire suas dúvidas. Tem uma grande dificuldade quando a gente fala a palavrinha discipulado. Essa palavra está muito estigmatizada, mas discipulado é ensinar a caminhar com Jesus, ensinar a orar, ensinar a aprender a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, ensinar a ser gente, a tratar os outros como Jesus trataria. Discipulado se faz não aqui, mas é no pequeno grupo, é na vibe, é no encontro com o outro, é no tete a tete. Por isso que eu quero estimular você. Se você ainda não participa de um pequeno grupo, nossa igreja tem inúmeros, online, offline, presencial, né, digital. Você que está nos seguindo, você é bem-vindo para estar. Mas repensarmos aqui juntos a nossa vocação como igreja. Pessoas que, como Jesus, queremos anunciar o caminho da salvação, acolher o nosso próximo e estarmos juntos, tirando as nossas dúvidas, porque ninguém aqui é dono da verdade, todos nós estamos aprendendo da verdade que é Jesus. Digno és, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Vamos de pé adorar o nome de Jesus, aquele que venceu, o nosso amado das nossas almas.